Bianca e o tema do vídeo de hoje é outra sugestão de vocês, né, que vocês deixaram aqui nos comentários, que eu achei bem pertinente porque é algo que eu também gostaria de ouvir, que é como melhorar a sua relação consigo mesmo, consigo mesma. Vamos descobrir? Temos 3 opções na mesa, me perdoem pela, né, falta de criatividade, mas é melhor do que botar carta, porque se eu boto carta vocês não gostam. Então, na opção número 1, a gente vai ter um pincel podre, velho, sujo, que eu esqueci de lavar. Um pincel, acho que roxo, rosa, dependendo se, sei lá, da cor da minha câmera, se você enxerga cores, enfim. Vamos botar que é... Ai, gente, pera aí, eu não sei que cor é essa. Acho que é rosa. A opção número 1 é um pincel rosa. A opção número 2 é um potinho de purpurina vermelha. E a opção número 3 é uma base, né? Esse bastão preto é uma base de passar na cara, tá bom? Let's que let's, vou repetir o tema para fixar na sua mente. O tema é como melhorar a sua relação consigo mesmo, consigo mesma. E vamos que vamos. Sugiro que vocês deem pausa, porque você precisa se concentrar para escolher e eu não vou a lugar nenhum, não tem problema você pausar. O vídeo vai continuar aqui, tá? Melhor do que escolher com pressa e depois ficar com a sensação de que escolheu errado. Pode ouvir mais de uma, Bianca? Pode, mas o ideal é você conseguir fazer uma escolha, tá bom? 1, 2, 3 e... Essa é a opção número 3. Essa é a opção número 2. E ficou na mesa o pincel velho podre sujo, da cor... Agora eu tô achando que ele é lilás. Sei lá o que é isso, lilás, rosa. Pincel, vamos botar como pincel? O pincel. Pra você, meu príncipe, minha princesa, feita a pincel, que escolheu a opção número 1, como você pode melhorar a sua relação com você mesma? Eita. Bom, de cara, eu tô sentindo que aqui temos pessoas fechadas porque já passaram por situação ou de traição, ou de falsidade, ou de engano. Uma pessoa que tem um coração enorme, mas que prefere se fechar, se isolar, porque já foi ferido, né? Já foi ferida. Aqui a gente tem uma pessoa na defensiva, uma pessoa que tá sempre à espreita. O pior, né? Uma pessoa que se fecha, que se isola, que não participa ali ou dos grupos ou do mundo em si, porque não, é uma pessoa que está sempre no modo eremita, dentro da caverna, fechada, né? Não se põe na vitrine do mundo, porque já foram enganadas e agora vocês podem estar ou numa fase em que vocês acham que toda pessoa é... Como é que se fala? Um predador em potencial, ou alguém que vem para te fazer mal, ou pode ser só aquilo do eu já fui magoado, já fui magoada, não quero que isso se repita de novo, por mais que eu ainda tenha fé no ser humano, eu prefiro me fechar do que me decepcionar outra vez. Caramba! Primeiro de tudo, aqui alguém precisa ter ciência não só da própria força, mas do próprio poder pessoal, porque no meio da mesa a gente tem a cobra. A cobra fala sobre uma pessoa que tem uma capacidade elástica, uma capacidade de nascer e renascer, de morrer em vida e renascer várias vezes. Porque a cobra ela faz uma troca de pele, né? Aqui estão me vendo coisas como, o fogo testa o ouro, sabe? Aquelas pessoas que elas passam por certas dificuldades, mas elas se tornam melhor. Aqui existe uma necessidade de autocuidado. Primeiro de tudo, como a gente tem a rainha de paus no meio da mesa, e a gente tem essa carta da cobra, existe uma necessidade de você se enxergar como um homem, uma mulher extremamente magnética, bonita, porque a rainha de paus, ela não é só bonita, né? Ela não é só a rainha da beleza, ela é gostosa, ela tem borogodó. Então aqui é como se vocês tivessem das duas uma, ou vocês sabem que vocês têm isso e vocês preferem se esconder, se isolar, para não atrair predadores, ou é aquilo do, será que eu sou?
Alguém chama Amanda. Ai, será que eu sou? Será que eu sou isso mesmo? Será que eu sou bonita mesmo? Será que eu sou interessante mesmo? Aqui existe uma necessidade de você dar a César o que é de César. Tem muitos de vocês aqui que sabem que vocês têm esse magnetismo, vocês sabem que vocês são interessantes, são bonitos, são atraentes. Mas é como se vocês fizessem vista grossa. Você melhora a sua relação com você mesmo ou com você mesma quando você... É porque assim, alguém tá tendo uma visão meio errada de que precisa esquecer certas coisas para poder viver. Você não passa por certas experiências para que você esqueça delas. É para que você aprenda algo. Aqui eles estão dizendo que o que você precisava ter aprendido em relação a amizades falsas, a parceiros que não têm caráter e que traem, ou a pessoas que tentam, né, tirar o melhor dos outros, se aproveitar da bondade dos outros, você já aprendeu. Aqui não é uma necessidade de você ficar presa num comportamento defensivo. Você melhora a sua relação com você mesmo, com você mesma, quando você se vê como uma pessoa capaz de passar por qualquer coisa. Como é que eu vou explicar isso? É aquilo do, ao invés de se isolar, de se fechar e não permitir que as pessoas te conheçam ou que elas te vejam, por que você não experimenta voltar a fazer parte do mundo? Porque tem alguém aqui que está muito isolado. Porque senão não ia sair livro com torre. Alguém que vive preso dentro de uma biblioteca, somente específico, preso dentro de um apartamento, dentro de uma biblioteca, dentro do próprio emprego, sabe? Dentro de uma sala. Vou dar um exemplo, você estuda numa faculdade, aí na hora que você poderia estar socializando, conversando com outras pessoas, até de outros cursos, você está fechado, sentado na sala, esperando a aula voltar. Sendo que você poderia estar fazendo networking, né? Porque faculdade é para isso. Não é só para você aprender a sua profissão, é para você fazer conexões que depois que você fez essas conexões, depois que o curso acaba, essas conexões ajudam você a conseguir um lugar bacana no mercado. Ou eu tô viajando na maionese. Eu pensei que era para isso. Enfim, aqui eu tô vendo uma pessoa muito fechada. Sabe aquela pessoa que ela fica... Ah, eu não vou sair. Eu não vou à praia. Eu tenho que focar em dinheiro. Eu tenho que focar nos estudos. Não posso conversar com você. Eu sei que você me achou uma delícia, mas você vai me trair. Então é melhor a gente não conversar. Gente, calma. Calma, que você precisa se ver capaz como alguém que já passou por situações desconfortáveis, mas superou isso. Porque de fato você superou. Você se matou? Então, porra, você superou. Então, assim, aqui é como se vocês tivessem a necessidade de se enxergar como capazes de passar por qualquer coisa. Ter uma autoestima maior. Como temos duas figuras de paus na mesa, aqui existe necessidade de movimento. Independente de como seu corpo físico está no momento, se você está satisfeita ou insatisfeito com o seu corpo, você precisa se movimentar. Aqui eles estão falando que movimento, principalmente movimento de quadril, dança, esse tipo de coisa, traz uma maior autoconfiança ou desbloqueia travas emocionais que existam dentro de vocês. Aqui é cuidar do corpo, mas aqui também é se divertir. Aqui é se permitir sentir e parar de ter medo de ser vitimizado. Porque a gente tem duas cartas assim de figuras que dão o bote, né? A raposa e a cobra. Aqui é como se você sentisse que está no meio da selva e você fosse um cordeirinho. Uma ovelhinha indefesa. E você não é. Você já aprendeu o que você precisava aprender. Você não vai ser vitimizado de novo, a não ser que você queira. De novo, 9 de paus na mesma posição. Porra, meu irmão, o que eu estou falando? Aqui é poder sobre si. Imperador. Aqui vocês, além de precisarem se ver como capaz, como... Porque assim, o imperador não é só capaz, né? Ele é muito mais que capaz. Eu não entendi o que isso significa. Eu tô vendo o escolhido, a escolhida. Não entendi porque eu vi isso. Aqui é uma necessidade de sentir que tem autodomínio sobre si.
saber colocar limites. Você melhora a relação consigo mesmo ou consigo mesma quando você sabe colocar limites não apenas no outro, mas em si mesmo, na forma como você se trata, no cotidiano que você leva, nos hábitos que você tem. Nas pessoas, sim, que são entronas, que não respeitam os outros, aqui é saber se impor. Eu tô vendo duvidar, alguém que duvida do próprio taco. Eu vou dar um exemplo, alguém te faz uma pergunta, você sabe a resposta, mas mesmo sabendo da resposta, você duvida da resposta que você deu. Ter certeza das coisas. Aqui existe uma questão com carência. Eu não sei se é carência paterna. Alguém que teve uma dificuldade de se relacionar com o pai em específico, porque a gente tem um imperador aqui. Eu tô vendo que quando você... É muito fácil eu falar isso, mas existe a necessidade de perdão. O perdão, gente, não é pro outro. A gente acha muito que perdoando o outro fica bem, mas quando a gente perdoa o outro, a gente solta e aí a gente se sente melhor. Aqui pode ser que exista uma necessidade de você perdoar um ex-parceiro, um pai, um ex-chefe, uma figura masculina de autoridade. Alguém aqui precisa... Como é que eu vou falar isso? Você se sentiu ferido, ferida. Eles estão mostrando que toda a dor que você precisava sentir em relação a isso já findou, já, entendeu? Você já sentiu tudo que você precisava sentir. Agora não é momento de você se reconectar com essa dor ou de você fazer dessa dor a sua personalidade. Porque tem isso aqui, alguém fazendo da própria personalidade um momento difícil da vida, principalmente que envolva outra pessoa que te vitimizou de alguma forma. Aqui eles estão falando que você tá pegando muito pra você um personagem que ele veio pra durar semanas. Sabe quando tem uma novela e tem um personagem que ele faz uma passagem muito rápida? É isso, é como se você tivesse que agir ou passar por uma certa coisa apenas em 2 semanas numa novela que é de, sei lá, 1 ano e meio, e você tivesse muito apegado, muito apegada a uma coisa que ela não veio para ser permanente. Vou dar um exemplo, eu não tô falando que você tá apegado a um relacionamento que não veio para ser permanente, mas essa sensação aqui, ela não é permanente. Só que vocês não estão aceitando isso, tem alguns de vocês que não estão aceitando. Vocês não estão soltando. Alguém espirrou no fundo, né? Uma virose que não passa. A virose não é feita para durar meses. Uma virose, ela leva 1 semana e depois ela mete o pé. É isso aqui, você passou por uma virose. Você não é uma pessoa que está gripada, que vai viver gripada pro resto da sua vida. Tem alguém aqui até querendo se desconectar dos sentimentos, é aquilo de, eu sou uma pessoa muito boa e eu sou sempre vitimizado ou vitimizada, então eu vou passar a não ter, a controlar os meus sentimentos e a não demonstrar bondade nenhuma, sentimento nenhum. Eu vi um jogador de futebol, eu não sei o nome dele, ele tem um rosto tão específico, acho que ele é alemão, Ozil, eu não sei como é que é o nome desse cara. Desculpa, gente, eu não vou me aprofundar nisso que eu vi. Mas eu vi um jogador de futebol alemão, muito específico, né? Ele tem um rosto muito específico, característico. Ó, tem algo que já devia ter ido embora, você já devia ter avançado, mas você tá preso nessa sensação, você tá presa nessa dor. Ao invés de você estar vivendo aqui, ó, na rainha de paus, se libertar do que aconteceu, olhar pra frente. Você não tá querendo olhar pra frente, você tá querendo viver imerso numa própria dor. O pior é que na mesa, nenhuma dessas cartas... tá. A gente tem uma carta que remete a vitimismo, mas o resto são todas cartas de grande poder pessoal.
É como se você estivesse escolhendo olhar para a parte em que você foi vitimizada. Ai, Bianca, mas é muito fácil você falar assim porque não foi você que sofreu. Sim, realmente. Mas é muito fácil também viver preso numa dor. Porque aí você se coloca como vítima e o que você poderia alcançar, e o que eu tô vendo mestre, ter maestria em algo, você não tem. Porque você tá preso no que te feriu. É cômodo, às vezes, a gente tá na fase ferida, porque a gente se vê como vítima, a gente se dá colo. Ai, meu Deus, como sou um grande coitado, uma grande coitada. Sendo que você não veio para essa terra para ser um grande coitado. Olha a figura que a gente tem no meio, o imperador. A rainha de paus. Não são figuras de coitadismo, são figuras de ação, de determinação, de resiliência, de força, de poder pessoal. E não é tipo, ah, tá, eu tenho poder pessoal. É, eu tenho e eu usufruo dele porque eu sei exatamente o que eu tenho. Eu sei exatamente o quão foda eu sou e eu uso isso a meu favor. Não é, ai, me contaram que eu sou incrível. É, eu sei que eu sou incrível e eu vou conquistar o mundo se eu quiser. Vocês não estão vivendo nessa vibe. Compreensível porque estão feridos, mas até quando vocês vão ficar dando a desculpa de que é porque vocês estão feridos? Será que alguns de vocês não têm medo de alcançarem o potencial máximo que vocês têm? Porque aqui nada é para vocês. Olha isso, a cobra com o imperador, a rainha de paus com o imperador. O mundo é de vocês se vocês quiserem. Teresa, alguém chama Teresa? Né? Eles estão falando para vocês tomarem cuidado com viver sentindo. Ai, que é foda eu falar assim, parece que é uma escolha. Tem um sentimento dentro de vocês que, se você continuar acessando essa sensação com frequência, isso pode se tornar uma doença autoimune. Isso é muito específico para alguém. Você sabe que você se machuca todas as vezes que você lembra de tal coisa ou que você se sente de tal forma. Existem coisas que você pode fazer para bloquear e evitar essa sensação, mas às vezes você se pega sentindo e você aceita. Eles estão falando que, com frequência, acessar esse sentimento pode causar uma doença autoimune. Olha isso. Eu tô vendo alguém que foi tirado tão do prumo, tiraram você do prumo com tanta força, que por mais que você lembre que você é fodão, que você é fodona, é como se você estivesse pensando, ah, eu sou fodão, eu sou fodona, eu sou incrível. Mas ainda assim isso aconteceu comigo. Tipo, eu sou uma pessoa maravilhosa, mas ainda assim abusaram da minha boa vontade, do meu bom coração. Eu sou um ótimo homem, né? Um homem íntegro, uma mulher esforçada. Ainda assim traíram a minha confiança. Ainda assim me enganaram. Ou eu sou... Tem isso muito forte aqui na mesa, tá, gente? Tem algo com fotografia, porque eu vi uma câmera. Eu sou extremamente capaz e competente de construir a vida que eu sonho. Inclusive, eu posso estar num ótimo trabalho, recebendo um ótimo salário. Sabe? A minha carreira tá indo de vento em popa. Ou eu tô satisfeita com muitas coisas na minha vida, mas ainda assim eu não fui o suficiente pro meu pai me amar. Olha isso, gente. Olha esse tipo de pensamento, que coisa absurda. Seu pai não ter sido presente na sua vida não diz respeito ao seu valor. Diz respeito a ele, que é um merda. Entendeu? Seu pai, que é um lixo, um bosta. Isso não tem a ver com você. O seu pai ser um pai ausente não tem a ver com o seu valor. Tem a ver com ele mesmo. Às vezes não é nem que seu pai é ausente. Pode ser que seu pai viva com você, mas ele não te aceite. Ou ele não goste de você, o que a gente acha que é raro, mas acontece. Tem alguém aqui com aquela sensação de eu vou me esforçar pra quê? Quem deveria acreditar em mim não acredita. Eu vou me esforçar pra quê se eu me relacionei com uma pessoa e essa pessoa me traiu? Aqui é como se vocês quisessem viver até numa frieza. Como é que se fala? Calculando tudo.
Vocês não foram feitos para viver nem na carência nem na frieza. Vocês precisam trabalhar a parte emocional de vocês, o valor que vocês se dão. Porque aqui tem gente que, eu tô ouvindo, está cotado, gente que nitidamente tem muito para alcançar, porque tem um grande potencial, ou gente que nesse momento já está alcançando muita coisa, mas ainda assim tem essa sensação de falta algo. Eu não sou o suficiente. Eu não sou o suficiente porque meu pai me abandonou. Eu não sou o suficiente porque eu fui traído. Eu não sou o suficiente porque eu só tive amigos falsos. Gente, vocês estão colocando o valor de vocês em outras pessoas. Óbvio que vai dar merda. O seu valor não está atrelado a outras pessoas. Outras pessoas são ensinamentos e aprendizados. Assim como vai ter um amigo que vai sentar com você e ele vai te ensinar o que é lealdade, vai ter um filho da puta que vai sentar contigo, deitar na sua cama, comer da sua comida e vai te ensinar sobre o que é traição. E nenhuma dessas duas situações diz respeito ao que você é em essência. São lições avulsas. Assim como tem lições positivas, existem lições negativas. Só que vocês estão fazendo de uma lição muito... Ou várias, né? Porque aqui pode ter sido coisas repetidas. Tipo, aconteceu isso comigo num momento e depois num outro. E você juntando tudo isso e achando que o problema é você. Sendo que... Bianca, acho que particularmente antes da gente vir pra Terra, a gente escolhe certas lições que a gente vai passar pra gente poder chegar nesse potencial máximo que tem aqui na mesa. Então a gente escolhe fome, a gente escolhe traições, a gente escolhe, sei lá, dores, doenças, mortes, morte em vida. E morte em vida eu falo que é morte de você mesmo, de morrer, renascer várias vezes. A gente escolhe isso antes de vir pra cá. Eu, Bianca, tô falando que acho assim, tá? Você pode achar de outra forma. Mas eu acho que a gente escolhe certas lições pra aprender aqui. Não pra aprender, mas pra aprimorar. E poder passar em certos testes. São lições. São lições. Você, quando tá na escola, termina de fazer o dever, você não vai viver o ano inteiro daquele dever que você fez. Você vai fazer outros deveres. Tem outras coisas para aprender. Entendeu? A mesma coisa aqui na mesa. Só que tem... É como se, para alguns de vocês, pode ser que não multiplicação, mas a repetição de algo tenha, sabe, pego no seu espírito e tenha meio que diminuído o seu ritmo. E para alguns que isso não aconteceu várias vezes, é que foi um impacto tão forte que tá sendo difícil para você se equilibrar. Eles estão falando que quanto menos você trabalhar na parte sua que tá relacionada ao valor, menos dinheiro você vai receber. Você quer viver pobre? Enquanto você se sentir rejeitado, traído, descartado, esse tipo de coisa, mais você vai ter que trabalhar e menos dinheiro você vai ter. Talvez alguém funcione assim, opa, não posso pensar assim não, que eu não quero ficar pobre. Não dá pra eu pensar assim não. Estão falando na importância da gente aceitar certas lições, certas dores. É porque tem gente que não entende do porquê que eu estou passando por isso. Será que eu mereço? Não é uma questão de merecimento, é uma questão de aprimoramento? Aprimoração? Ai, professor Pasquale. É uma questão de se aprimorar, gente. Tem coisas ruins que acontecem na nossa vida. É porque a gente tem muito uma visão de karma, né? De Deus vai punir você, o karma vai te pegar. Tudo que a gente acha que tá acontecendo de ruim é pra piorar, é pra castigar, sendo que não, às vezes é pra aprender. Porra, meu irmão, é o que eu tô falando, caceta? É pra aprender, não é pra punir ninguém. Ai, por que eu perdi meu pai tão cedo? Talvez você tivesse uma missão nessa vida de aprender sobre independência, se tornar independente. Parou pra pensar nisso? Deus não te puniu porque você é um filho da puta e não merece ter uma mãe ou ter um pai. Talvez você tinha uma lição relacionada à independência. Isso eu tô dando exemplo de pai, né? Pode ser qualquer outra coisa. Por que eu levei um chifre? Porque às vezes você se doa demais e você fica
se fazendo de Kátia cega e não vê as red flags que você sabe que estão na sua cara. Às vezes é a sua intuição que você não está seguindo. Às vezes você não é justa com você mesma, você aceita pouco. Aceita pouco, porque é melhor ter pouco do que não ter nada. E aí se fode. Entendeu? É tudo aprendizado. Todas as vezes que algo negativo aconteceu com você, pensa por esse viés de, ok, o que isso quer me ensinar? Isso não é pra me punir, é pra me ensinar alguma coisa. E o que eles querem que eu aprenda? Como melhorar a sua relação com você mesmo? Acho que eu vou pegar esse daqui. Alguns de vocês aqui precisam melhorar a relação que vocês têm com o dinheiro. Eu tô vendo gente que pode estar ganhando bem, mas que não gasta o dinheiro em prol da própria felicidade. Medo de falta, medo de não ter. Nossa, eu não tive por tanto tempo, agora que eu tenho, não vou gastar. Mas se você não gasta pra se fazer feliz, por que o universo vai te mandar mais? É tudo tão complexo, ninguém vem redondinho, ninguém vem pronto. Às vezes a gente tá bom numa parte e tá cru numa outra. Às vezes não, sempre, né? Aqui tem alguém também que tem uma sensação de que antes era mais ou que antes era melhor. Necessidade de rever isso. Ah, porque antes eu era mais esperta. Antes eu conseguia fazer mais coisas. Ou quando eu estava mais novo, mais nova, eu era... Ai, gente, pelo amor de Deus. O tempo passa pra todo mundo. Cronos não é Deus de uma pessoa só. Como melhorar sua relação com você mesmo? Aqui existe uma necessidade de você se desconectar dos seus medos mais profundos. Existe uma necessidade de você baixar a guarda. Existe uma necessidade de você movimentar o seu corpo, ver poder em você mesmo, gastar dinheiro em prol da própria felicidade e parar de ver a vida por um viés de eu estou vivendo isso porque em algum momento eu fui culpada. Ai, porque na minha vida passada eu devo ter sido um babaca, por isso que eu tô vivendo isso. Ou ai, porque... Gente, calma aí. Quanto mais parados vocês ficam, mais paranoicos vocês ficam também. Olha isso, tristeza e isolamento. Tem alguém aqui se isolando. Olha o que eles estão pedindo, olha o que tem aqui no fundo da carta. Abra as suas asas, spread your wings. É uma mulher abrindo os braços e aceitando o caminho que ela tem pela frente. Vocês estão muito fechados aqui. Tem alguém vivendo com uma mentalidade de eu perdi algo ou eu nunca vou ter algo. Seja isso financeiramente falando, profissionalmente falando, romanticamente falando, uma sensação de eu nunca vou ter. Gente, o que é isso? Nunca vai ter só se você não quiser. Porque se você não fosse uma pessoa extremamente capaz de conquistar qualquer coisa, você não seria lida na mesa como o imperador e a rainha de paus. Você sairia como um pajem, como, sabe? Nem como pajem, não ia ter nem figura de corte aqui na mesa. E a gente tem o imperador. O imperador, ele conquista continentes, impérios. Imagina o Império Romano. Imagina o cara que era o imperador do Império Romano. Ele conquistou apenas Piraporinha do Norte? Não, né, meu irmão? Não, né, minha irmã? Aqui é como se você tivesse uma grande capacidade, só que é como se tudo tivesse... Eu tô vendo um monte de pedra. Sabe quando tem um deslizamento de pedra e aí fica um monte de coisa soterrada? É o seu potencial que tá soterrado em cima de medo, de tristeza, de traição, de ansiedade, de uma sensação de falta. Olha só. Essa mesa, eu não sei explicar exatamente o que é, mas essa mesa tem uma vibe muito grande de doença.
Ou você tá me ouvindo e você tá meio gripado, tá meio febril, ou você tá me ouvindo e o sentimento que você tá sentindo, você tá remoendo uma coisa tão dolorosa, tão pesada dentro de você, que se você continuar assim, a longo prazo, o seu corpo vai padecer. Não é um melhore porque você tem um mundo pra conquistar. É melhore porque senão daqui a pouco você vai jogar no Vasco. Nem toda doença é apenas algo que eu falei, doença crônica, alguma coisa assim. Não sei se foi crônica, eu nem lembro o que eu falei mais. Mas às vezes, certas dores, certas mágoas, certos rancores se tornam câncer. Vocês sabiam disso? Eu sei disso porque eu vi isso acontecer dentro da minha casa. Meu pai remoeu o fato da minha avó ter sido uma mãe merda pra ele a vida dele inteira, e ele ter sido uma pessoa que se doava muito e ele nunca era o filho favorito. Inclusive, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. O meu pai, ele era o filho mais velho. Ele cuidou de 10 irmãos. A mãe dele expulsou ele de casa e só colocou ele na escola quando ele tinha 13 anos de idade. Imagina você ter 13 anos de idade e você tá no jardim de infância. Meu pai era muito inteligente, tá? Mesmo ele tendo começado atrasado, ele era muito inteligente. Mas o ponto é que a minha avó, minha avó não, a progênie, como é que se fala? A mulher que gerou o meu pai, porque eu não considero ela minha avó. Ela era tão filha da puta que ela tinha alguma coisa contra o meu pai em específico. Ela não gostava do meu pai. Ela teve um outro filho e ela fez questão de botar o nome desse outro filho como o nome do meu pai. Tipo, meu pai era Alexandre. Ela teve outro filho e colocou de Alexandre, porque ela falava que o meu pai não servia como o Alexandre que ela queria. Sendo que o meu pai, de todos os filhos que ela teve, era o melhor. O meu pai, por remoer isso, e eu não tiro a razão dele de sentir essa dor. Meu pai era canceriano, tadinho. Eu não tiro a razão dele de ter se sentido dessa forma. Mas ele desenvolveu uma doença justamente por se sentir dessa forma. É isso que vocês querem pra vocês? Ninguém merece viver assim, remoendo dor. Mas tem coisas que a gente precisa lutar contra. Ainda mais quando vocês veem que tem algo que vocês não conseguem processar, tem algo que vocês não conseguem soltar. Eu sei que é fácil pra mim falar porque não sou eu que tô sentindo, quer dizer, não sou eu o cacete, meu ascendente é em virgem, eu sou rancorosa pra caralho, mas eu sei que não dá pra eu viver remoendo certas coisas, senão eu não vou viver, e é isso que tem aqui na mesa. Existe tanta coisa pra você fazer, pra você sentir, gente pra você tocar, gente pra você conhecer, e vocês ficam nessa de... Ai, eu vou continuar nessa dor aqui porque é tudo que me resta. Porque talvez eu seja um merda mesmo. Talvez eu mereça ter passado por isso. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Se sentir dessa forma por anos e anos gera câncer. Eu tô falando de câncer, mas pode ser qualquer outra doença autoimune. Pode ser qualquer outra doença crônica. Tudo que a gente não resolve dentro da gente vira doença. Eu não sei por que eu tô compartilhando uma parte da história do meu pai com vocês. Mas é porque, assim, meu pai morreu com 37 anos, gente. 37 anos. Ele tinha tudo pra conquistar o mundo, gente. Ele era uma pessoa tão inteligente. Desculpa. Ele era tão forte. Eu sei que morrer não é a última etapa. Eu não acredito nisso, pelo menos. Eu acho que a gente sempre vive de novo, de outras formas, em outros lugares. Mas não vale a pena viver assim. Ele tinha tanta coisa a mais pra viver. Ai, mas será que essa não era a missão dele? Sim, mas às vezes você pode ficar um pouco mais. Às vezes você pode aproveitar um pouco mais a vida. Eu vou pra última carta, porque... Como melhorar a sua relação com você mesmo? Surrender, se render. Isso aqui tá muito forte, principalmente pra quem vive na defensiva, que existe uma necessidade de se render, não
ao outro, mas se render ao fluxo das coisas. Talvez não remoer o que você está sentindo, mas aceitar o que você está sentindo, se render ao sentimento e seguir em frente. Alguém aqui tá se impedindo de amar, olha isso. Se render, stop e love. Alguém aqui tá se impedindo de sentir coisas. Você se permite sentir coisas negativas, mas na hora de se apaixonar, ou se apaixonar não por uma pessoa, mas pela vida, querer voltar a viver, aí você fala, não, já é demais. Meu irmão, minha irmã, se permita. Eu não sei porquê, mas ultimamente no canal eles estão me dando tanto esse recado do vocês precisam viver. Tem muito forte esse recado do a vida não é só trabalhar, a vida não é só sofrimento, trauma. A vida é se permitir sentir coisas positivas, né? Porque às vezes a gente fica muito empacado, remoendo muito o negativo. Às vezes a gente está com medo e não se permite gostar de alguém de novo. Às vezes a gente está com medo e não se permite fazer uma coisa pela primeira vez. Seja iniciar, sei lá, um curso, seja fazer uma viagem sozinha. Estão pedindo para vocês se renderem. Se render ao fluxo das coisas e abrir as asas, ó. Aceitar o que vem sem saber. Aqui tem uma questão com ansiedade, né? Quando você tá ansioso, você quer sempre saber o futuro, o que vai acontecer, como vai acontecer. E aí você não vive as coisas 100%. Como melhorar a sua relação com você mesma? Se render ao que você não pode mudar. Mover seu corpo. Aqui estão falando de dança, estão falando de coisas relacionadas à velocidade, a movimento, tá? Não precisa ser necessariamente corrida, mas às vezes, gente, você pode botar o Daniel Saboia na televisão e fazer igualzinho a ele. Nem tudo é tão sério assim, nem tudo você precisa entrar num time de, sei lá, de futebol. Aqui é parar de impedir os sentimentos que você tem, tanto sentimentos negativos ou positivos, mas principalmente de sentir novas coisas. Porque aqui eu tô vendo uma fonte de água brotando do chão e não tinha água ali antes, era seco. É como se eles quisessem que você sentisse amor de outras formas, com outras pessoas, em outros lugares, e você não quisesse isso, estivesse se fechando para viver novas experiências. Entendi o porquê eu senti cheiro de gelo seco. Para alguns de vocês, anos já se passaram desde que algo te machucou. E eles estão falando que a hora é o agora, não é daqui a 2 semanas, não é daqui a 1 ano. Ah, quando eu me sentir preparado, quando eu me sentir preparada. Você nunca vai se sentir preparado. Você tem que saltar, você tem que pular, tem que fazer o movimento. Essa sensação, ela tende a passar, mas você precisa se render, não apenas a sensação em si, mas se render em acreditar que não vai acontecer a mesma coisa, que você é capaz de, se acontecer a mesma coisa, você é capaz de sair dessa situação sem se ferir até, já que você já aprendeu o que você tinha que aprender. Eu tô vendo John Travolta, que tem alguma coisa com dança, gente. John Travolta me remete àquele filme do Grease, Nos Tempos da Brilhantina. E aquele filme é muito dançado e cantado, né? Um musical. Então tem alguma coisa com, não sei, teatro, música, arte, dança, movimento de alguma forma. Te ajudar. Ou você fazendo, ou até você assistindo, você consumindo conteúdo relacionado a isso, por que não? Aqui precisa ter mais amor próprio.
Aqui precisa ter mais movimento e mais reconhecimento da pessoa que você é, não apenas do potencial. Porque o potencial você já sabe que você tem. Mas é você enxergar quem de fato você é. Você olhar para trás e ver tudo que você já conseguiu fazer. E aí, olhando para isso, fica muito mais fácil você entender que tá, eu sou fodão, eu sou fodona. Eu já fiz isso, isso e aquilo, realmente. Muitas pessoas do meu lugar não conseguiriam. Agora é pra frente. Eu vi um hospital. Aqui tem muita coisa relacionada à doença. Não sei se alguns de vocês já passaram por situação de doença, mas aqui, se essa questão no momento é você se render, não à doença, mas você se render a essa sensação de: meu Deus, e se der errado? E se eu não conseguir? Eu tô vendo um homem tão bonito nessa mesa, tão bonito. Tem pinta de ator, galã de novela. Como aqui no fundo a gente tem doçura e conforto, pode ser que você trazendo carinho e conforto para sua vida, você consiga se sentir mais confortável com você, na sua própria pele ou na sua casa. E aí você consiga relaxar e soltar essas situações que tem aqui na mesa. Será que vocês conseguiram me entender? Essa tiragem me engatilhou tanto. Só choro e catarro. Bom, gente, eu acho que eu vou parar por aqui. Eu espero que a tiragem número 1 tenha feito sentido, ou que você tenha, na verdade, compreendido o que eu tentei explicar pra você, de como você pode melhorar a sua situação. Muito obrigada por se conectarem comigo, por me assistirem até aqui. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Oi, pessoal que escolheu a opção número 2, que é o potinho de purpurina vermelho. Tudo bom com vocês? Vamos descobrir como melhorar a sua relação consigo mesmo, consigo mesma. Let's que let's. Como o pessoal da opção número 2, que é o pote de purpurina, pode melhorar a relação deles com eles mesmos. Quem é a Ana Carolina que tá me assistindo, hein? Alguma Ana Carolina. Desde a número 1 eu tô ouvindo Ana Carolina, Ana Carolina. Nossa, senti um enjoo. Ok. Vixe. Aqui existe a necessidade de parar de lutar contra um sentimento ou uma sensação. Às vezes a sua intuição está trabalhando com você, tentando te mostrar uma coisa e você não está aceitando. Vou dar um exemplo. Você sonha que você precisa fazer uma coisa em específico. E aí você não fica em paz até você fazer. Muitos de vocês ainda não fizeram. Que existe a necessidade de você lutar contra fazer um movimento que você sabe que você precisa fazer, porque é o seu eu superior que está te dando o direcionamento. Para outros é parar de lutar contra uma sensação, um sentimento. Às vezes pode ser um trauma que você tenha enraizado dentro de você e você precisa lutar contra, esconder que esse trauma tá aí. Fingir que já passou, que você não sente mais a dor, que, sabe? Ai, já acabou, ai, não sinto mais. Sendo que você ainda sente. Pode ser uma perda, pode ser um luto, pode ser... Aqui é uma coisa que te pegou de forma repentina, de surpresa. O que é isso aqui? Como melhorar a sua relação consigo mesmo? Bom, primeira coisa para você melhorar a sua relação com você mesmo é aceitar a sua intuição. Aqui pode ser aceitar certas finalizações, certas mudanças.
Aqui tiveram coisas que te pegaram do nada e você não estava preparado para finalizar algo que aconteceu do nada. Eles estão falando que certas finalizações foram para trazer vitória para uma imperatriz. Eu não entendi por que, mas tá tocando qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor vale amar. Isso me remete muito a você sair do viés do amor romântico, né? Porque às vezes a gente quer só ser amado de forma romântica, sendo que existe o amor familiar, o amor entre amizades, amor entre inimigos, isso existe. Aqui pode ser aceitar uma finalização, aceitar uma grande mudança. Aqui tem apego em algo, gente. Você melhora a sua situação com você mesma quando você solta um apego que você tem a alguém, alguma situação que já aconteceu ou que não aconteceu. Vou dar um exemplo. Você foi demitido do nada, mas você não aceita. Até porque você trabalhou anos naquela empresa, você deu o seu melhor e aí você foi demitido do nada e fica difícil para você seguir em frente. Ou você criou muita expectativa em relação ao Juninho do pneu e vocês nunca viveram nada. E aí tem, sabe, você se sentindo presa. Aqui é uma coisa que você julgou na sua cabeça que você teria vitória, que você conseguiria viver ou sabe, colher algo disso. Tiago, alguém chama Tiago. Como posso melhorar minha relação comigo mesmo? Eu tô repetindo a pergunta para eu ver mais coisa na mesa, tá? Mas o que tá gritando aqui é aceitar a sua intuição, se conectar com seu eu superior, com seus guias, com seus mentores, aceitar redirecionamentos. Que aqui eles estão falando que ou aconteceu uma mudança muito brusca recentemente na sua vida, ou você é uma pessoa que vive, o seu arcano pessoal pode ser o da torre, né, o 16, ou você é uma pessoa que vive tendo mudanças muito radicais, muito bruscas. E eles estão falando que é justamente por conta das mudanças bruscas que você vence, só que é como se você não estivesse enxergando isso. Você vê as mudanças repentinas como derrota, como falha, como ataque. Às vezes você até acha que é a própria espiritualidade te atacando, sendo que é como se eles estivessem... Ô meu irmão, como é que eu vou explicar isso? Te redirecionando para um lugar melhor? Não é para um lugar melhor, é para vitória. Porque aqui é como se você estivesse vindo nessa linha do tempo, como, sei lá, qual é o seu nome? Como você mesmo, como você mesma, para vencer. Só que você acha que as grandes transformações que acontecem na sua vida são para te parar, sendo que elas são para te redirecionar para o lugar certo. Vontade de comer um crepe. Aqui tem algo com fio de cabelo. Para alguns de vocês às vezes se apegam muito a detalhes muito pequenos e desistem de fazer uma coisa ou por detalhes pequenos ou é aquilo de... Não é nem desistir, às vezes é nem começar, porque você notou um fio de cabelo. Não tô sabendo explicar isso. Eu vi um fio de cabelo que nem tem aqui na mesa. Às vezes pode ser você ver um pequeno problema que nem tá ali de verdade. E isso te impedir de fazer grandes transformações, ter grandes mudanças na sua vida. Pera aí, deixa eu tirar mais cara. Vocês cultuam alguma divindade feminina? Porque se sim, existe a necessidade de mais conexão com essa divindade, tá? Dá um exemplo, você é filho de Afrodite. Ela tá sentindo sua falta. Tem alguma coisa aí que você tem que fazer pra ela que você não fez. Você se conecta com Isis, com, sei lá, às vezes você é devoto a Maria.
Tá sentindo falta de uma oração sua, de você acender uma vela. Aqui são figuras femininas, tá? Gaia, Sofia, enfim. Estão falando que vocês estão levando a vida de uma forma muito rígida. Existe uma necessidade de movimentar águas. Que águas são essas? Não são as águas do caminho, e sim as águas dentro de si. Gente, com todo respeito, alguém aqui precisa gozar. Me desculpa por ser direta e reta, mas tem uma pessoa aqui que precisa sentir prazer. E prazer também não é só de, entendeu? De você ter uma parceira ou um parceiro. De você ter alguém ali junto com você no ato. Às vezes o prazer que eu tô falando é prazer na vida. É prazer em você sair de casa e conhecer um lugar novo. Você se sentir vivo. Prazer em fazer uma viagem. Prazer em iniciar um curso. Ou fazer uma coisa numa quinta-feira que você jamais faria. Tipo, acordei, é quinta-feira, eu tenho coisa pra fazer, mas eu resolvi que vou fazer outras. Tá tocando aquela música Girl, put your records on, tell me your favorite song. Down. Aqui é levar a vida com mais leveza. Tem alguém aqui que tá muito apegado ou apegada numa visão do que é ser mulher ou do que é ser homem. Para eu ser um homem de verdade, eu preciso me comportar de uma forma X. Ou para eu ser mulher de verdade, eu preciso fazer as coisas de uma forma Y. E eles estão falando que não é nada disso. Você não tem que ser movido pelo que a sociedade coloca dentro de uma caixa que um homem ou uma mulher é. E sim pelo que você está sentindo que você deve fazer. Aqui existe uma necessidade de seguir a bússola interior. A intuição, obviamente. A gente está falando isso desde o início. É que vocês acham que vocês têm que fazer as coisas com uma fórmula específica, sendo que nós não somos iguais. O que funciona pra mim não funciona pra você. Por isso que cada um tem a sua própria intuição, a sua bússola interna. Só que às vezes a sua bússola interna colide, é isso? A sua bússola interna, ela meio que bate de frente com a sua bússola moral. E aí você deixa de fazer certas coisas porque você cresceu sendo ensinado ou ensinada que você não deveria fazer certas coisas. E eu nem tô falando de sexo não, eu tô falando às vezes de viver, da sua forma de viver a vida. Pode ser, eu posso estar falando de sexo também, mas não acho que seja isso que eles estão tentando mostrar apenas. Eu tô vendo uma ladeira, uma puta de uma ladeira. Por que essa ladeira? É em São Paulo essa ladeira, com certeza. Uma ladeira difícil de passar. E eu não tô a pé nessa ladeira, eu tô dentro de um ônibus. É uma ladeira apertada e eu tô passando dentro da ladeira num ônibus gigante. Difícil? Por que eu tô... Cara, que metáforas são essas? Não vou aceitar porque saíram 4, né? Não tem necessidade. Seguir em frente, take the lead. O imperador e a imperatriz, controle. Ó, aqui tem outra coisa. Tem uma pessoa que tá esperando a pessoa ideal. Você tá esperando o homem, a mulher da sua vida, e você tá se impedindo de viver engessado no que você acha que é se envolver com a pessoa certa. Ah, é? Eles não... O meu pai... Eles estão falando que... Como é que você vai saber quem é a pessoa certa se você nunca experimentou a pessoa errada? Tem alguém aqui que não está experimentando nada. Quando você não experimenta nada, qualquer coisa que te é oferecido, você aceita. Que você não experimentou nada e você acha que qualquer coisa é comestível. Você acha que qualquer coisa é certa, é aceitável. Para você saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, você tem que experimentar. E para experimentar, você tem que estar aberta. Muitos de vocês não estão abertos. Meu Deus, estão falando remodelação, se reconstruir do zero. Calma.
Júlia, alguém chama Júlia. Porra, meu irmão, saiu 3 de novo. Ah, não vou aceitar não, deixa eu ver. Eremita, buscar a verdade, acredite, tenha sucesso. O que esse eremita tá fazendo? Essa menina aqui, nessa carta, ela tá de olho fechado procurando pelo direcionamento. Não tá procurando pelo direcionamento no que a sociedade acha que é certo ou no que as pessoas ao redor dela estão falando pra ela. Ela tá procurando a verdade dentro de si. Ó, seek, que é buscar. Aí saiu outra carta, seek the truth, que é buscar a verdade. Acredite e tenha sucesso. Se você acreditar no que você sentiu. Essa luz tá vindo da cabeça aqui, ó. Olha, gente, se essa figura não dá certinho, uma Laricinha. Eu não falei de sentir prazer? Isso não dá um grelo, com todo respeito? Essa figura não dá certinho um grelo? Enfim, momentos. Eu tô rindo, mas tô falando sério. Alguém aqui precisa gozar. Eu tô falando com todas as letras que é pra vocês não se fazerem de pão. Alguém aqui precisa sentir prazer. Não só físico, mas em viver. Porque às vezes vocês estão fazendo as coisas de uma forma muito engessada. Tipo, na idade que eu tô, eu tenho que fazer tais e tais coisas pra ter sucesso profissional e financeiro. Ser humano não é apenas ter dinheiro e ter sucesso no seu trabalho. Existem outras coisas além, Você deve sim se tornar mestre em como fazer dinheiro e como exercer a sua profissão de uma forma exímia. Porém, a vida não é só isso. Isabela. Alguém chama Isabela. Ai, chega. Então vai ser 2. Porra, esse porra aqui, esse imperador. Controle. Tem alguém que tá vivendo de uma forma muito engessada. Se controlando muito. A sua intuição aqui atrás de você, falando, vai, faz. Dá um grito aí no meio da rua. Vamos pular de bungee jump. Vamos vender tudo e viver no meio do mato. Vamos fazer uma viagem. A gente consegue pagar. Ah, mas não tem dinheiro agora. A gente consegue. Confia. É como se você estivesse se segurando. Tem alguma coisa aqui que você tá sentindo que você tem que fazer. E você tá se segurando, se controlando pra não fazer. Sendo que você sabe que é o certo. Não é que você sabe que é o certo. Pode ser até aqui que você tenha dúvidas de se é o certo. Mas você só vai saber se é o errado se você tentar. Tem gente aqui que tá tentando viver num molde que não cabe. Sabe o que eu tô vendo? Uma pessoa que ela tem o espírito do andarilho no corpo. Se você pegar um mapa astral dela, vai estar lá que ela foi feita para viver em um outro país e ela tá tentando se adequar à vida no país ou em que ela nasceu, ou em um país só. Por mais que ela já tenha migrado, ela sente que ela tem que ficar num lugar só. Sendo que o espírito dela é do andarilho. Isso é muito específico, não é para todos. Se você tem dentro do seu corpo o espírito do andarilho, você sabe que tem um negócio dentro de você que você precisa viajar. Você tá viajando, você tá em paz. Você tá em casa, você não tá. Ou é aquilo do, quando eu tô em outra cultura, eu fico querendo voltar pra minha casa. Mas quando eu tô na minha casa, eu quero ir pra outro lugar. Às vezes não é nem questão de cultura, às vezes é questão de viajar mesmo, local, dentro do lugar onde você tá. Tem gente aqui se sacrificando, com todo respeito. Eles estão falando aqui uma coisa muito séria sobre amor. Não é amor, é relacionamento. É como se tivesse uma pessoa esperando a pessoa perfeita. E nesse caminho de esperar a pessoa perfeita, você está se defendendo de experiências. Ah, porque eu estou esperando a mulher certa, o homem certo. Não existe um homem certo, a mulher certa. Eu, Bianca, acredito que não. Por isso que eu não gosto desses termos de alma gêmea. Porque a alma gêmea, ela vem para te ensinar uma coisa. Não significa que ela venha para ficar na sua vida por milênios. A pessoa certa é a pessoa que quer fazer dar certo com você. E você só vai encontrar pessoas que queiram dar certo com você se você se coloca aberta à disposição de sentir ou de viver o amor. Tem alguém aqui que está atrasando algum processo, é como se você já tivesse que estar vivendo alguma coisa que você não está, porque você está muito isolado. E eu nem estou falando de isolamento de você estar vivendo que nem um eremita, mas é de estar fechado mesmo.
E existe a necessidade de você se abrir. Aqui é simplesmente sentir o amor. Aqui também existe a necessidade de você tirar o foco do amor romântico. Com todo respeito. Aqui eles estão falando muito com mulheres. Tem mulheres aqui que centralizam a vida em conhecer a pessoa certa. Ou centraliza a vida ao redor de homem, o que é ainda pior. Às vezes você até já conhece alguém, ou você já tem alguém na sua vida, mas tudo que você faz é em prol de homem. O que move você é macho. Gente, pelo amor de Deus. Eu não tô falando que você não tenha que beijar na boca, entendeu? Sentir prazer. Mas você precisa descentralizar o amor romântico da sua vida, você sendo homem ou mulher. Você gostando de mulher ou gostando de homem ou gostando de árvore, não interessa. Você precisa descentralizar a conquista de um relacionamento. Porque você querer tanto viver um relacionamento sério com alguém está empacando a sua vida. Como melhorar sua relação com você mesmo? Descentralizar essa busca pela alma gêmea, essa busca pelo homem ou pela mulher. Não é descentralizar a busca pelo amor, porque a música que eu ouvi aqui, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. Um beijo pro Milton Nascimento. Não é só o amor romântico que tem valor. Você tem seus irmãos, você tem seus pets, você tem suas plantas, você tem sua mãe. Ah, Bianca, não tenho mais mãe. Tem alguém ao seu redor que te ama. Amor não é apenas romântico. E às vezes a gente esquece isso. A gente esquece que a gente tem amigos que querem a gente bem, que os nossos bichinhos estão vivos, estão bem e querendo a gente bem, querendo ver a gente feliz. Que os nossos irmãos, por mais que sejam insuportáveis, estão felizes ou estão bem. Por mais que não estejam felizes, estão vivos, estão próximos. Os nossos amigos também, por mais que sejam perturbados espiritualmente, estão todos bem, são e salvos, né? Aqui existe uma necessidade de... Eles estão falando que, no momento em que você focar em seguir a sua intuição, e aqui tem uma coisa relacionada ao divino feminino e ao divino masculino, se tornar a forma mais divina de ser você, sendo você homem ou sendo você mulher. Aqui é como se você fosse desbloquear um novo nível. Bianca, homem e mulher, né, relacionamento afetivo não é o centro da minha vida. Então, o que é isso aqui na mesa? Pode ser você lutando contra o amor, justamente porque você já viveu de uma forma muito centralizada em homem, muito centralizada em mulher, e você lutando contra sentir coisas, contra os próprios sentimentos, as próprias vontades. Não interessa o modelo de vida que você está levando, eles estão mostrando que você está levando tudo muito a sério. Ai, mas é sério, eu já sou adulto, já sou adulta. Sim, mas eu tô vendo um desenho animado. Aqui pode ser que exista a necessidade de você se reconectar com algo que te trazia muita felicidade e acolhimento, nostalgia, quando você era mais novo ou mais nova. Se conectar com a sua criança interior. Vocês estão levando a vida de uma forma muito séria. É tudo muito sério. Realmente, né? É muito sério você ter um cartão de crédito e precisar pagar todo final do mês. É muito sério você ter um emprego onde muitas pessoas dependem de você, ainda mais se você tem uma empresa. É muito sério. Sei lá, gente, tudo é muito sério. Mas não é porque é muito sério que você tem que viver 24 horas por dia levando tudo muito a sério. Se levando a sério. Eles estão mostrando uma pessoa trancada dentro de si, uma pessoa fechada. Existe uma necessidade de abertura. Como melhorar sua relação com seu irmão? Meu pai, eu não vou falar isso pra eles, não. Depois vão falar que tem necessidade aqui de se abrir, tá? Se abrir de muitas formas. Eu ousaria dizer que meditação e yoga são práticas positivas. Não é só positivo porque é good vibe, mas seria bom para o seu corpo e para a sua mente. Se você puder fazer, mesmo que em casa,
Tem vídeo, obviamente, no YouTube ou plataformas que ensinam você a cada dia fazer um pouquinho. Vai ajudar muito a desbloquear certas partes do seu corpo. Alguém aqui precisa... Nossa, isso é muito específico, mas eu vi alguém que acha que ter um relacionamento é vencer na vida, e por outro lado existe uma questão de achar que alcançar certas coisas é vencer na vida. Eu só vou vencer na vida quando eu tiver o peso tal. Eu só vou vencer na vida quando eu fizer a minha viagem para Paris. Ou eu só vou vencer na vida quando eu for noivo ou noiva. Vocês estão doidos da cabeça? Alguém chama Beatriz. Tem alguém aqui que tá maluco. Só pode. Se vocês têm relacionamento, existe uma necessidade de vocês levarem esse relacionamento com mais leveza. Ó, rir mais das coisas. Aqui, um pajem e um cachorro. O cachorro fala sobre amizades e tal, que tá próximo aos seus amigos, mas ele também fala sobre bom humor. Aqui existe uma necessidade de rir da vida, de levar as coisas com mais leveza. Desde quando um pajem leva tudo muito a sério, a ferro e fogo, por mais que esse tenha uma espada, ele ainda é um pajem. Por mais que a sua idade seja uma idade séria, você tá levando tudo de uma forma muito rígida. O que mais que eu falo pra esse pessoal da cabeçona? Vocês são cabeça dura aqui. Eu tô vendo um casal na mesa que é como se vocês estivessem a ponto de romper, justamente porque ambos estão com muita pressão nas costas, pressão em fazer o relacionamento dar certo, pressão em dar certo nas vidas íntimas de vocês, que não tem a ver com o casal, mas que tem a ver com os projetos pessoais de cada um. Esse ponto de romper não significa necessariamente um término. Me parece um término que a gente tem uma foice com uma torre, mas pode ser romper de alguém ter um rompante às vezes, né? Não é nem uma discussão, mas é ter um ataque de nervos. Olha isso. Um ataque de nervos. Porque tá levando a vida muito a sério. Ai, de novo eu vi Cláudia. Movimento. Isolamento. Eu tô ouvindo vivendo no final de semana. Alguém que passa a semana inteira. Porque assim, gente, eu não vou julgar vocês, porque eu entendo. Quando a gente tem trabalho, né? A nossa rotina é muito fechada. Às vezes, viver durante a semana não significa você pegar o dinheiro que você tem e do nada você ir parar em Búzios, no meio da semana. Às vezes significa você tirar um tempo pra você. Porque você tem tempo pra tudo, pro seu trabalho, pro seu parceiro, pra sua mãe, pro seu periquito, pro seu papagaio. E se não tem tempo pra você, você vai ficar doidinho, doidinha. Marcela, alguém chama Marcela. Raiva. Raiva acumulada. Para outros de vocês tem sentimentos aqui relacionados a... Sabe, eu tô ouvindo build up. O que é build up? É quando vai juntando uma coisa em cima da outra, assim, ó. Assim, acumulando, sabe? Sabe, um monte de coisa. Não só empilhar, mas assim, um monte de coisa. Vai juntando e vai juntando. E depois quando você vê, o caldo entorna. Aqui pode ser acúmulo até de coisas que ficaram presas na sua garganta e existe a necessidade de você botar pra fora. Extravasar. Porque aqui tem comunicação. Vou dar um exemplo. Alguém pisou no seu pé, doeu, você ficou calado. E a pessoa foi pisando e você quieto. E a pessoa pisando. E você, ó... Uma hora, meu irmão, uma hora, minha mana, você vai ter que falar. Primeiro que você não é tapete de ninguém.
Segundo, porque raiva acumulada só vai fazer mal a você. E entre você fazer mal a você mesmo e você desenvolver uma, que nem eu falei no outro montinho, uma doença crônica, melhor você botar pra fora. Você soltar os cachorros nos outros, né? Porque na hora de te levar no plano de saúde toda sexta-feira pra fazer algum tipo de tratamento, ninguém vai levar. Então sim, dê o grito que você quer dar com a pessoa que está te perturbando. Às vezes a necessidade não é nem de dar um grito, é de colocar um limite. Tem gente aqui que está se diminuindo ou se sacrificando, deixando de... Como é que você fala? Dizer ao outro o incômodo que essa pessoa está causando em você. E às vezes eu entendo, principalmente se é questão de trabalho, né? Você depende do seu salário, você depende de uma outra pessoa para você poder fazer as coisas. E você não pode chegar na cara do seu chefe e falar: ô seu filho da puta, você não tá percebendo que tá me prejudicando, ô seu merda? Por mais que você queira, você sabe que você não pode. Então existe uma necessidade de você encontrar uma válvula de escape. Aqueles mostraram yoga, mostraram meditação. Meditação é ainda mais fácil, né? Que é você sentar e, entendeu? Você imaginar o negócio saindo do seu corpo. Aqui tem movimento. Aqui pode ser botando o corpo em movimento. Eu não sei se é uma atividade em específico, às vezes é dançando, correndo, sabe? Movimentando o esqueleto, que essa raiva, não vou falar que ela some, mas eu tô vendo dissolver, ela dissolve. Você se isolar com esse sentimento não adianta nada. Tem gente que tem a visão de que se eu me isolo, eu me recupero mais rápido, sendo que você tá se isolando e você tá só engolindo veneno dessa vez, entende? É porque aqui pode ser que você tá fazendo isso há muitos anos, achando que você tá mal, precisa se isolar para se curar, sendo que aqui é como se você precisasse colocar algo em movimento para a cura realmente acontecer. Como melhorar sua relação com você mesma? Primeiramente, ouvindo sua intuição, se movimentando, saindo do isolamento. Existem pessoas ao seu redor que amam a sua presença. Tô vendo amigos aqui, grupo de amigos, independente se são amigos de infância, da adolescência ou amigos que você fez agora. Existem pessoas ao seu redor que amam ter você por perto. Não se isole para se curar. Se cure em comunidade, se cure com a ajuda dos outros. É mais leve, é mais fácil. Se você tem uns amiguinhos engraçadinhos, vá conversar com esses amiguinhos engraçadinhos, que eles vão fazer você rir. E ao você dar risada, você vai liberar um monte de coisa que está dentro de você. Raiva, insatisfação, sei lá, até dor de cabeça, dor física, dúvida, tristeza, porque a gente tem a lua às vezes remete a um pouquinho de depressão, ansiedade, né? Você melhora a sua relação com você mesma entendendo a raiva que você sente, ao invés de você engolir e botar no bolso. Aqui existe uma necessidade de extravasar. Para você que pode extravasar devolvendo a pessoa o desconforto, faça isso sem pensar duas vezes, porque antes de você botando pra fora do que depois você doente, tá? Eu li sobre isso esses dias, por isso que isso tá tão fresco na minha memória e eu tô citando isso em duas leituras diferentes. Eu vi uma pessoa falando que todas as vezes que alguém te causa um desconforto e você não coloca um limite ou você devolve o desconforto para a pessoa, você só aceita de uma forma pacífica e educada, você desenvolve doença crônica. Ah, que bonito! Vai ser a pessoa que está desenvolvendo doença crônica em você, te fazendo raiva, sabe? Fazendo você sentir coisas negativas que vai te levar no médico se você precisar. Ir no médico toda semana? Claro que não, né, meu bem? Então pode xingar de volta. Se for um chefe, uma chefa, não tiver como você mandar a pessoa tomar no meio do olho do cu dela, aí você vai ter que recorrer a extravasar os sentimentos ou com movimento ou com meditação. Aqui tem algo com luta, tá? Para quem puder fazer uma luta, uma defesa corporal 10,
para quem puder estar com os amigos rindo, encontrar os amigos com mais frequência, porque quando você senta com uma outra pessoa, vocês trocam energia. Ah, mas estão os dois tristes, os dois se fazem rir, rindo da própria desgraça e a energia dos dois se eleva. Olha que bonitinho. Pois é. Nada de se isolar, nada de ficar preso dentro de casa. Eu tô vendo que quanto mais preso você fica dentro de casa, mais fácil você brigar com as pessoas, ou que moram com você, ou que se relacionam com você, ou no seu ambiente de trabalho. Eles estão falando que é pra você, ó, sai de casa, vai espairecer essa cabeça, se abre. E vá coçar, minha filha, se você tiver como. Ah, mas eu só tenho minha mão. 10. Ah, mas meu namorado também não tá muito animado. Você tá sem mão? Pois é. Pois é. Ai, mas minha namorada não tá querendo. Você está sem mão? É que vocês não têm como ver minha cara. Que bom que vocês não têm como ver minhas reações faciais. Que bom. Aqui mesmo sozinho existe uma necessidade de sentir prazer. Nem todo prazer a gente alcança apenas, né, com a mão lá. Apenas com outra pessoa dando prazer pra gente. A gente sente prazer se conectando com coisas que fazem a gente se sentir bem. Eu falei das amizades, mas pode ser até algo que você faça sozinho. Tem alguma coisa que você... Aqui tá me remetendo à nostalgia. Tem alguma coisa que você fazia na infância que te trazia sensação de conforto e felicidade. O que que era? Assistir Clube das Winx? Desenhar? Cantar? Dançar o Bonde das Maravilhas? Pois vá fazer? Vá fazer que você tá precisando? Tem mais alguma carta pra eu tirar? Aqui no fundo tem confiança, que existe uma necessidade maior de confiar em si no próprio taco. Tem alguém que tá aqui desesperado. Eu tô vendo tipo um bicho tentando subir uma parede, escalar uma parede. Desesperado por conta de alguma coisa. Eu não sei se é um prazo. Alguém aqui colocou um prazo em relação à vida afetiva. Ai não, porque agora eu tenho 25 anos e eu ainda não namorei, então eu sou um fracasso. Ai, minha filha, vai fazer uma viagem pra Paraty, porra? Pelo amor de Deus. Desculpa. Não, gente, mas pelo amor de Deus. Às vezes vocês acham que valor está conectado a ter ou a ser certas coisas. E o valor, ele não está conectado ao que o outro acha que você tem ou que você é. E sim ao que você tem e ao que você é. Dentro de você. Ai, meu Deus, como é que eu vou explicar isso? Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa muito rica. Eu tenho uma Land Rover e 3 mansões. Uma no Leblon, outra na Barra, outra no Flamengo. Nem existe mansão no Flamengo, mas eu tenho, porque eu acabei de inventar. Para os meus amigos, eu tenho todas essas coisas, mas dentro de mim mesma, quando eu chego dentro de casa, eu penso, putz, do que adianta eu ter o melhor carro e as melhores casas se eu tô me sentindo uma merda? Isso aí já não abala sua confiança? Então não é sobre o que o outro acha que você tem. O outro vê que você tem. É o que você acha que você tem. Porque você pode ter um mundo inteiro embaixo dos seus pés. Se você sentir que você não é o suficiente, não adianta você ter tudo. E eu não tô nem falando, gente, eu tô usando bem material como exemplo. Mas às vezes é você de fato entrar num relacionamento, tá? Finalmente consegui namorar o Juninho do pneu. Meu Deus, que delícia. Mas o Juninho nem é tão interessante assim. O que eu tô fazendo aqui? Entendeu, porra? Os outros estão vendo que você tem um relacionamento, mas dentro de você não tá se sentindo satisfeita com o relacionamento. Vale alguma merda? Vale alguma coisa? Tá namorando pra quê? Pra mostrar pros outros que você tem um namorado? Você é doido? Você é doida? Gente, isso não existe. Vocês têm que namorar porque vocês gostam da pessoa. Não porque vocês... Ah, porque eu nunca namorei. Já tá passando o tempo. Estão doidos. Esses são exemplos muito específicos, mas pode ser qualquer outra coisa. Tipo, eu quero provar pros outros que eu consigo fazer tal coisa. E pra você? Você quer provar o que pra você? Não é mais válido você provar algo pra si do que provar algo pros outros?
E se você quer provar uma coisa pra você ver que você tem valor, por que você não corre atrás disso? Tá, se eu fizer tal coisa dentro de tal prazo é porque eu sou muito foda. E aí você vai e consegue. Aí você passa a ver confiança em você. Porque você tá tentando provar pra você, não pra galera. Eu falei garela? Foda-se, vocês me entenderam. Isso daqui tá uma salada. Ai, desculpa, tá uma salada de fruta. Tem alguém aqui muito apegado a uma parceria, a um contrato. Muito mais porque as pessoas veem que você tem isso do que você tá feliz em ter isso. A última coisa que eu tô falando e que eu vou terminar aqui a tiragem falando de novo é sobre a confiança. Você melhora a sua relação com você mesma quando você se sente mais confiante. Não só no seu próprio corpo, mas com as suas próprias capacidades. Gente, por favor, tem alguma coisa que sua criança ficaria muito feliz em saber que você está fazendo. O que que é? Jogar The Sims? É jogar Mario Kart? É jogar queimado? É aprender a andar de patins? O que que é? Vá fazer, vá. Você vai melhorar muito a sua relação com você mesma fazendo isso. Acho que eu vou parar por aqui, ó. Vocês deitados, pensando na morte da bezerra, esperando por certas coisas, sendo que eles estão pedindo movimentação. Ai. Pois é, pra vocês irem pra cima. E ó, esse cavaleiro de espadas também fala muito sobre uma pessoa que ela retruca, ela rebate. Alguém aqui tá ouvindo muita merda calado, tá? Eu não gosto disso porque eu mesma tenho minha língua de chicote e eu acredito que uma língua de chicote resolva muita coisa, principalmente gente abusada. Tem gente aqui na mesa que tá ouvindo gracinha e tá engolindo de graça. Vocês estão malucos? Daqui a pouco vocês estão aí com raiva. Vocês já devem estar com raiva, até porque saiu na mesa. E essa raiva meio que danificando o sistema de vocês. Eu tô vendo um vírus instalado num computador. E essa raiva. Sendo que você poderia simplesmente ter retrucado. A pessoa falou uma gracinha, você fala outra. A pessoa te fez você se sentir menos ou desconfortável, pois você faça ela se sentir pior. Ai, Bianca, você tem que dar conselho que seja para elevar a autoestima das pessoas e fazer com que as pessoas sejam boas. Boas sim, bobocas nunca. Alguém pisou no seu pé, você pisa com mais força. Alguém te humilhou, você humilha mais, tá? Que você não é saco de pancada de ninguém, você não é tapete de ninguém, não. E ó, para alguns de vocês tem até como vocês fazerem isso de uma forma educada. Principalmente se a gente tá falando de, sabe, uma pessoa que ela te bota numa saia justa e ela é superior a você em questão de profissão. Tem como até você fazer isso de uma forma velada. E a pessoa só perceber depois. É pra fazer sim. Vocês sabem, vocês não são bestas. Vocês até sabem como. Vocês não fazem porque... Não sei porquê. Não tô entendendo porquê. Pra quem é questão de... é porque eu trabalho nesse lugar, eu não posso me dar esse luxo, eu super compreendo, tá? Mas pra outros de vocês que é só uma pessoa que é atentada do juiz e você fica quieto... meu irmão, me dá meu endereço que eu dou um tapa na sua cara e na cara da pessoa. Ó, vou parar por aqui. Essa foi a tiragem número 2 da Purpurina. Espero que vocês tenham me compreendido, até porque eu achei essa tiragem uma salada de frutas, entendeu? É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Oi, pessoal, que escolheu a opção número 3, que é uma base. Ó, é uma base de passar na cara. Não vou girar não, que depois quebra que nem a da Boca Rosa e eu me fodo. Mas é uma base de passar na cara. Engraçado que agora que eu percebi que tá escrito mel. A cor é mel, né? Boa tarde, meus melzinhos, minhas abelhinhas. Boa tarde, deve ser de noite já. Olha como é que eu tô doida. Como melhorar sua relação consigo mesmo? Vamos descobrir? Como melhorar a sua relação com você mesmo? Com você mesmo.
Vocês ficaram em dúvida entre a 2 e a 3? Que aqui tem questão com sexualidade. Aceitar as próprias vontades, os próprios desejos. Que delícia! Para alguns de vocês, aceitar a própria sexualidade, isso não é pra todo mundo, não. Ai, Bianca, eu sei que eu sou hétero. Ai, Bianca, eu sei que eu sou gay. Tá bom, gente, eu não tô falando com você que já se aceita. Às vezes é pro colega, né? Ah, era aqui. Tem alguém aqui que precisa de paz. Carregando muito peso nas costas, muitas obrigações, ou muitos sentimentos. Alguém que precisa de paz para a cabeça. Ou sua cabeça não te dá paz, ou seu cotidiano. Existem coisas que você precisa fazer, obrigações que você tem, que te deixam exausto. Opa! Ó, a mulher. Ah, meu homem, meu bom homem, minha boa mulher. Aqui, desculpa falar assim, mas alguém que precisa cuidar do corpo. E eles estão falando que cuidar do corpo, mas levar a sério cuidar do corpo. Cuidar do corpo não só por conta de resultado estético, mas aqui é porque com a frequência que você cuida do seu corpo, que você tira um tempo para cuidar de você, você passa a ver mais valor em você mesmo. Não é nem uma questão de, minha bunda está mais redonda, o meu bíceps está maior. É uma questão de, eu sou uma deusa, eu sou um deus, e eu preciso tirar um tempo para cuidar de mim. A minha rotina tem que me fazer bem. A minha rotina tem que melhorar a obra-prima que eu já sou. Alguém aqui precisa se tornar um pouco mais narciso? E ela saiu de cabeça para baixo, eu que não queria deixar. Aqui tem coisa relacionada à espera. Tem alguém que está esperando muito o momento certo para fazer alguma coisa, sendo que eles estão falando que é para você começar com o que você tem. O mago, ele tem essas ferramentas na mesa, ele faz a magia dele com o que ele tem às mãos. Então, como é que é? Para melhorar a sua relação com você mesma, você precisa começar com o que você tem, você precisa entender o quanto você é habilidoso, o quanto você é habilidosa, parar de postergar as coisas. Aqui existe sim uma necessidade de sentir prazer na vida, sentir paz e prazer. Alguém aqui, com todo respeito, alguém aqui precisa beijar na boca. O nome Denis é um nome muito específico porque eu nunca mais vi uma criança chamada Denis. Força espiritual. Muitos de vocês, nesse momento, podem estar passando por uma fase de estresse e exaustão. E eles estão dizendo que é para que você tenha resiliência, porque você vai sair melhor dessa situação que você está passando agora. Isso é óbvio que você vai sair melhor. Eu acho que toda dificuldade ela vem para ensinar algo pra gente, para transformar a gente numa versão 2.0, né? Uma versão superior à que a gente está agora. Só que assim, aqui existe uma necessidade de respeitar o próprio ritmo. Pode ser respeitar o próprio corpo. Aqui tem algo relacionado à experiência. Eles estão dizendo que vocês não se veem como vocês são. E vocês precisam mudar isso das duas uma. Ou, se você sente que você
ainda não sabe o suficiente, que você ainda não tem experiência o suficiente, você ir atrás da experiência para não porque você precisa dela, mas para o seu cérebro entender que tá, agora que eu tenho esse curso a mais, ou que eu sei a mais, ou que eu fiz a mais, eu me sinto mais segura em fazer certas coisas. Gente, isso aqui tá uma confusão. Ah, já? Tem alguém aqui que tá me assistindo que é taróloga, tarólogo, enfim. Uma pessoa que trabalha com espiritualidade. Tem a rainha de copas. Pode ser que você e o ambiente onde você trabalha tá absorvendo muita energia de terceiros. Estão absorvendo muitas energias de terceiros. Aqui existe uma necessidade de você se enxergar como quem você quer ser e não como quem você é agora. Porque por mais que você já seja foda, é como se você não conseguisse enxergar. E aí, se você focar no que você quer se tornar, você vai a cada dia fazendo de pouquinho em pouquinho para que você se torne essa versão que você tanto quer. Mas essa versão ela é construída com paciência e determinação, resiliência. Se você é muito apressado, muito apressada, eles estão falando que o melhor jeito de você melhorar sua relação com você mesmo é tendo mais paciência. Aqui tem alguma coisa sobre aprofundar conhecimento em alguma área. Aprofundar conhecimento não é necessariamente você fazer um curso, mas é você pesquisar mais, você buscar mais pelo assunto, querer entender melhor. Eles estão falando que você é uma pessoa muito habilidosa, mas as suas habilidades elas estão sufocadas pelo peso do seu cotidiano. Tem alguém aqui que já é experiente o suficiente no que faz. Eu tô vendo uma pessoa que ela desenha, só que ela acha que ela precisa fazer mais curso ou que ela precisa ter mais tempo de não sei o que lá. Sendo que eles estão falando que, ó, você já é tudo o que você precisa ser. Agora é você ir pra cima. Tem alguma coisa relacionada a conforto. É muito confortável ficar onde está do que entender que tem experiência e ir atrás de algo maior. Eita, galera. Na cara não. Tapa na cara não. Ricardo. Gente, de novo, com todo respeito, tem uma mulher nessa tiragem que ela precisa transar. Isso saiu na 2 também, por isso que eu perguntei. Se vocês ficarem em dúvida entre a 2 e a 1, tem uma mulher aqui que não é uma questão apenas do ato, é uma questão de extravasar estresse. Tem gente que extravasa sentindo prazer. Pode ser sentindo prazer na forma sexual? Pode, mas pode ser sentindo prazer em algum tipo de hobby que você tenha. Aqui tá me remetendo a sexo. Oh, meu Deus, vocês vão me entender errado. Eu não tô falando que o hobby de vocês é fazer sexo. Eu tô falando que tem alguns de vocês que vocês têm um hobby onde vocês extravasam. Pode ser que isso não esteja sendo suficiente para dar conta. E em que existe uma necessidade de sentir paz e de sentir prazer. Tem uma pessoa aqui que tem grande dificuldade em sentir paz consigo mesmo, consigo mesma, porque se cobra muito. Eles estão falando que você se cobrar muito só faz com que você fique paralisada e impaciente. Não faz com que o seu resultado acelere. Você só está se atrasando. Pois é, eu tô tendo que falar o óbvio. Vou aceitar. Seguir em frente, se sentindo sozinho. Abundância. Tô ouvindo Justin Bieber cantando Never Say Never. Essa música fala sobre determinação, de tipo, ó, eu não vou perder. Me veio a Patixa falando, eu não vou perder pra uma gorda. Gente, pelo amor de Deus, é o meme, tá? Eu também sou gorda. Eu não vou desistir, eu não vou me entregar. Isso, é em relação a se entregar. Aqui vocês se entregam ou ao cansaço do cotidiano ou
a sensação de que vocês não são o suficiente para o que vocês querem alcançar. Jesus Cristo! Aqui é como se vocês não se sentissem inteligentes o suficiente, gostosos o suficiente, interessantes o suficiente, até quando vocês vão viver assim, achando que o que vocês são não é o suficiente, sendo que tá muito mais do que claro na mesa que você tem tudo isso que você acha que não tem. Você é um ótimo profissional, seja lá o que você faça, você é muito bom fazendo isso. Ah, mas me mandaram embora do meu antigo emprego. Com certeza não foi porque você era um funcionário ruim. Você é muito bom no que você faz em relação à profissão. Você é extremamente interessante porque você saiu no meio da mesa como a rainha de paus. Você sendo homem ou sendo mulher, você é extremamente magnético. Você tem uns hobbies aqui muito incríveis. Eu não vou falar hobbies, mas vamos colocar talento. É como se você tivesse a facilidade de fazer coisas que para outras pessoas elas levariam anos, décadas para aprender. É algo que você já sabe fazer desde sempre, ou que você aprendeu na infância ou que veio com você. E você faz com o pé nas costas, você faz com facilidade. Só que nem isso que você vê como talento, como válvula de escape, está sendo o suficiente para te trazer paz e prazer. Porque aqui é uma autocobrança tão grande que é como se tivesse difícil. Eu não vou falar que a culpa é sua. Tipo, ai, você tá empacado porque você não consegue relaxar, porque você se cobra muito. Aqui é como se você tivesse empacado porque você foca na falta, você foca no que você acha que tá faltando em você, sendo que eles estão mostrando na mesa que não te falta nada. Você é muito mais do que o suficiente, você é mais do que a maioria até. Ou você tem mais, como é que se fala? Mais facilidade do que a maioria das pessoas, mais competência. Você tem coisas a mais aqui, mas você não enxerga isso. Você só se enxerga. Eu não sei se isso é uma questão da adolescência, se você cresceu sendo um adolescente ou uma adolescente recluso, fechado, mas é como se você se enxergasse no que você foi no passado. Tem alguma coisa com o cabelo. Eles estão falando, olha só, olha pra você, olha quem você é. Vai no espelho e olha quem você é. Tudo em você é diferente. Você tá maior, seu rosto tá diferente, a cor do seu cabelo mudou, seu estilo mudou. Você não é mais aquela pessoa, porque você está vivendo baseada no que aquela pessoa foi. Como tem essa carta aqui que está escrito mel, a carta não, perdão, é essa base, né? Que aqui no fundo está escrito honey. Eles estão me falando sobre o magnetismo, porque açúcar. Como assim, Bianca, açúcar? Sabe quando você tá num piquenique ao ar livre e você deixa sua bebida paradinha ali, ou algum tipo de doce, e as abelhas vão em cima? O que você é ou o que você consegue fazer é algo que atrai a atenção das abelhas. É como se eles estivessem explicando pra você que você é extremamente magnético, mas pra você saber isso, você tem que arriscar? É isso? Porque aqui tem algo com... Vou dar um exemplo. Eu quero emagrecer, mas eu só vou começar semana que vem, sendo que eles estão falando que você pode começar hoje. Eu quero lançar um projeto, mas eu só vou começar mês que vem, porque hoje vai chover, tipo, entendeu? Nada com nada, meu irmão, nada com nada, minha mana. Você tá aí se parando por uma coisa que você pode começar de imediato, só que é como se você estivesse empurrando com a barriga, porque não porque te falta recurso ou ideia pra começar o que você quer, mas porque te falta... Não diria que é falta de coragem. Eu não diria que é falta de coragem. Aqui eu vou ser sincera com vocês. Aqui é estresse. Você tá se cobrando muito, você tá muito estressado e aí é como se você não visse saída pra uma coisa que você consegue fazer agora. Você não se vê o suficiente. Eu não sei se vocês cresceram com uma figura materna ou paterna que cobrava muito de vocês, ou se vocês naturalmente são assim. Vocês têm casas em virgem. Vocês se cobram demais, galera. Não dá pra viver assim, não. Não dá pra viver assim, não. Daqui a pouco vocês estão doidos da cabeça. Eles estão falando que tem alguma coisa que você está fazendo que você tem que oferecer para o público.
algum talento que você tem, algum projeto que você tem, ou até mesmo você. É como se você tivesse tão fechado em você porque você não se acha o suficiente ou porque você não está vivendo na versão que você gostaria de viver, que você está impedindo que pessoas que querem te amar possam chegar até você. E isso estando essas pessoas ao seu redor ou estando essas pessoas ainda a caminho. Porque aqui existe uma necessidade de entrar em sintonia. E não é só uma questão de pessoa, porque falando pessoa, você vai achar até que é relacionamento afetivo. Às vezes são fãs, às vezes são pessoas que vão admirar o seu trabalho, te admirar como profissional, te admirar como amigo, como, sabe? Porque existem mais coisas na vida além da situação romântica da gente, né? Entenderam o recado? A vida não é só focar na parte afetiva. Eles estão falando que vocês são macios. Eu vi cachemira, sei lá como é que fala, mas é um tecido macio, é algodão, sei lá, uma coisa pura, nobre. Vocês agem dessa forma com os outros, mas quando é pra você, porra, se você pudesse pegar uma espada e enfiar no seu bucho, você enfiava. Se você pudesse pegar um bastão e dar na sua cabeça que nem o Pica-Pau num desenho animado com o inimigo dele, você faria. Ô, minha irmã, o que é isso? Aqui alguém tá se recuperando de alguma situação, tipo, eu tô seguindo em frente, por isso que eu tô tão sobrecarregada, porque eu tenho que cumprir com certas obrigações e ao mesmo tempo me manter racional, porque eu tô seguindo em frente depois de uma decepção. Oxe, como é que isso virou? Vou deixar aqui. Você pode estar sem energia. Como melhorar sua relação com você mesmo? Vocês precisam encontrar coisas que deem energia, força pra vocês. Tem alguém aqui, gente, com todo respeito, tem uma pessoa que ela tá carregando muito peso nas próprias costas. E eu tô vendo alguém se julgando de tipo, nossa, mas eu nem devia estar tão estressado, ou eu nem carrego tanto peso assim, a vida de fulano é muito mais difícil que a minha. Tem gente que tem muito mais obrigação que a minha. Gente, isso não impede ninguém de estar estressado, para com isso. Até nisso você coloca pressão em você mesmo. Olha isso. E aqui é como se você tivesse muitas coisas muito boas pra viver. Por que me mostraram isso? Um milagre? Uma pessoa conseguindo um ingresso? Ai, eles estão falando que vocês têm muitas coisas pra viver, mas ou vocês já estão vivendo coisas muito bacanas, mas é como se você não conseguisse estar presente no momento presente. A tendência é que isso continue. Se você continuar se vendo como menos, não vai ter uma fase, uma era da sua vida, do seu personagem, do seu avatar, em que você vai se sentir satisfeito ou satisfeita. A tendência é que você se torne um cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Nada nunca vai estar suficiente. Até porque há anos atrás você queria ser o que você é hoje, e você sabe disso, só que hoje você é o que você estava almejando, e você ainda assim está sentindo que está faltando alguma coisa. Pois é. Toda vez que eu falo cachorro correndo atrás do próprio rabo, com todo respeito a vocês que estão me assistindo de um iPhone, eu vejo muito quem compra celular dessa marca em específico, porque parece que vocês nunca estão felizes com a versão do telefone que vocês têm, e aí lançam um modelo mais acima e vocês ficam, eu preciso vender o meu, eu preciso comprar outro. Gente, aproveite o celular que você tem agora. Celular não é pra durar de 1 em 1 ano, porque eles lançam um celular novo de não sei quantos meses e não sei quantos meses. É pra durar uns 5 anos, né? Pelo menos antigamente, o celular durava 5 anos. Hoje em dia, se eles duram 2, você já levanta as mãos pro céu e agradece. Por que eu tô falando isso da Apple? Porque aqui é como se
eles estão mostrando que você tá fazendo upgrades na sua vida constantemente. Mulher, homem, você tá sendo mostrado aqui como um mestre, o mago e o rei de espadas. É como se você tivesse maestria no que você faz, em quem você é até. Mas é como se todas as vezes que você sobe um degrau, não tá o suficiente pra você. É tipo, tá, eu cheguei aonde eu queria, mas ainda tá faltando isso, ainda tá faltando aquilo, e vai faltando, e assim, daqui a pouco você tá dentro do caixão. E nem o caixão vai ser o suficiente. Ah, esse caixão aqui podia estar melhor. Porra, minha irmã, você quer o quê, hein? Você tá querendo o quê? Proteção. Existe, como saiu de cabeça para baixo e eu virei porque eu sou uma cachorra, existe a necessidade de vocês pararem de se autoproteger. Aqui vocês podem ter passado por algum tipo de decepção. Nem toda decepção é afetiva, porque aqui eu tô vendo uma pessoa se decepcionando com algo relacionado a profissão, a trabalho. Vocês precisam se abrir depois de uma grande decepção. Parar de se autoproteger enfim, se abrir, né? Porque o cadeado está fechado, caiu de cabeça para baixo, então o cadeado tem que estar aberto. Helena tá sempre aqui na minha cabeça. Felicidade. Dor. E se render. Olha só, aqui existe uma necessidade de vocês entenderem que dá pra você viver momentos felizes mesmo passando por situações difíceis ou por situações de estresse. Não existe um momento em que tá tudo perfeito. Gente, raramente na vida humana existe um momento onde tá tudo odara. Às vezes o calo aperta mais aqui e afrouxa ali. Às vezes eu tô celebrando aqui porque eu conquistei uma coisa específica e eu tô chorando por uma outra coisa de noite. Entendeu? Vocês têm que saber viver isso mesmo, a Hannah Montana, o melhor dos dois mundos. Entendeu? Vocês têm que saber equilibrar felicidade e dor. Porque tem como você ser feliz na dor e tem como você sentir dor estando feliz. Se render a essa parte de vocês aí, que faz com que vocês se sintam... Vocês se distraem com facilidade, hein? Tem alguém aqui que tem TDAH. Se render a essa parte de vocês que... Não a essa parte, mas fazer com que essa parte de vocês se renda, que é a parte que cobra muito de vocês. Gente, viver na cabeça de vocês deve ser tenso, hein? Porque, olha, uma autocobrança excessiva. Eles estão falando, olha, as coisas incríveis que você já é. Ai, meu irmão. Ai, olha isso, você já é linda. Você já é inteligente. Você já conquistou coisas que muitas pessoas não conquistaram e ainda assim você não tá dando valor. Não é nem as suas conquistas, é a você. Não tá se dando os méritos. Olha essa mulher segurando essa taça, que parece um prêmio. Ela segurando a taça, mas olhando tipo, ah, tá, eu conquistei isso, mas eu ainda não conquistei o resto do mundo. Porra, minha irmã, vamos com calma, né? Aqui tem uma mulher. Uma mulher. Isso aqui é mente feminina. Obviamente a gente pode ter homem me ouvindo também, mas porra, tem uma mulher aqui que Jesus Cristo viver na sua cabeça é pesado, hein? É pesado. Imagina seu anjo da guarda sentando pra entender o que tá passando dentro da sua cabeça. O coitado deve sair com ele mesmo com dor de cabeça. É uma autocobrança excessiva. Essa mulher segurando uma taça gigantesca na mão, mas olhando como se fosse pouca coisa. Tipo, ah, tá, eu tenho essa taça gigantesca. Quem quiser, se quiser ver. Porra, tá doido? Tá doida? Tem uma necessidade aqui de parar de esperar e parar de se isolar. Como você pode melhorar sua relação com você mesmo? Se abrindo, buscando energia, porque aqui vocês estão exaustos, tá? Vocês estão sem energia, sem sentir prazer na vida, sem sentir paz dentro da própria cabeça ou dentro da própria casa. Entender que dá pra ser feliz e sentir dor ao mesmo tempo, e dá pra sentir dor e ter felicidade, tá? Porque a vida é isso. Raramente você vai encontrar uma pessoa em que tudo está, sabe, fluindo de vento em polpa. Não é porque você tá vendo a pessoa ali no Instagram postando os vídeos onde ela e a família dela estão felizes, sei lá, na Itália, que realmente só esteja acontecendo isso. Entendeu?
Vocês têm que parar de se basear em rede social, em o que vocês estão vendo da vida dos outros. A vida dos outros, você mesmo só mostra para os outros o que você quer que eles vejam. A vida dos outros é um recorte. Você não tem acesso na íntegra. E às vezes, por mais que você conheça uma família em intimidade, você ainda assim não sabe o que se passa no coração e na mente de cada uma daquelas pessoas. Então, né? Talvez esse julgamento pesado que você tem aqui com você mesmo é porque você julga de forma muito pesada a vida dos outros. Pois é. Vamos dar uma segurada. Porque quando não sobra ninguém mais pra você julgar, você vai julgar quem? Você mesmo, né? Pois é. Alguém aqui é virginiano. Tô sentindo uma energia tão forte de virgem, com todo respeito a vocês de virgem. Aqui tem muito forte na mesa signo de ar, água e fogo até. Não tem nenhuma... Ah, tem sim o eremita. O eremita é virgem. Por isso que eu tô virgem, a tiragem inteira. Puta que pariu, minha irmã. Se dá um tempo. Que mais? Trabalhar a autoconfiança, entender o que você já venceu, aceitar as suas conquistas. Porque aqui é como se você se cobrasse tanto que você nem olha pra trás e vê o que você já superou, o que você já venceu. E parar de correr atrás do próprio rabo. Achar que só vai ser feliz quando você tiver isso ou aquilo. Porque, com todo respeito, por mais que você seja quadrilionária, o ser humano sempre vai sentir que algo está faltando. Por mais que ele tenha tudo dentro de casa, algo vai estar faltando. Talvez isso seja inerente do ser humano, para fazer com que a gente corra atrás de outras coisas. Eu tô vendo alguém falando no telefone de uma forma muito enjoada, tipo, ai, tá bom, chega. Eu não sei se é falar assim com um pai, uma mãe, eu não sei. Ai, eu não sei se é alguém que tá se sentindo assim sobre si mesma, tipo, de saco cheio. Eu tô vendo a Beyoncé, sabia? Por que eu estou vendo a Beyoncé? Eu acho que a Beyoncé, ela faz o que ela faz muito bem. Tudo que ela se propõe a fazer, ela faz muito bem. Mas ela nunca tá satisfeita. Sempre vai ter uma coisinha que ela vai falar, isso podia ser melhor. Ela é chata. Aqui é como se eles estivessem mostrando pra você que você já é a Beyoncé no que você faz. Ou você já é a Beyoncé sendo só você mesmo. Só que você não enxerga isso. Não tô só falando que você é chata, eu tô falando que você tem talento pra caralho. Tudo que você faz bem. Mas você se cobra tanto que você não consegue enxergar que você é Beyoncé. Pensem no que eu tô falando sobre ficar correndo atrás do próprio rabo, porque eu acho que isso é um gatilho muito importante para vocês entenderem que a felicidade não está no futuro, a felicidade não está no que você pode ter ou não. Ela está no presente. Muitos de vocês não estão vivendo no presente. E você melhora a sua relação com você mesma quando você passa de uma pessoa extremamente ansiosa a uma pessoa que vive no momento presente. Porque se você está ansioso é porque ou você está vivendo no passado ou você está vivendo no futuro. Você tem que arranjar um macete de viver no agora. E eu não tô falando que viver no agora é viver que nem um porra louca. Eu tô falando que viver no agora é prestar atenção no que você tá fazendo. Parar de ficar fantasiando com o futuro ou ficar remoendo o passado e tá aqui agora. Sabe o que eu tô vendo? Daquelas pessoas que olham para as próprias fotos e falam assim, nossa, eu tava tão gostosa nesse dia, eu tava tão gostosa nessa fase. A fase passou e quando você podia ter se sentido uma grande gostosa, você não se sentiu. Não que agora você esteja feio ou feia, mas essa eterna sensação de que antes era melhor. Ai, se eu soubesse. Ai, se eu sentisse. Cuidado com isso, gente. Tentem viver o presente, tá? E busquem prazer. Busquem prazer e paz mental. O que é difícil, né? Aqui existe uma necessidade de silenciar o cérebro. Como você silencia a sua cabeça? Lendo? Ouvindo música?
Outro macete aqui que tem que ser arranjado, porque tem um mago ali embaixo. Tudo é macete nessa vida. A gente tem macete para fazer conta de matemática e tem macete em como lidar com a própria cabeça, o próprio corpo. Macete para ganhar músculo, macete para, sei lá, ganhar mais dinheiro. Quem dera, né, se a vida fosse que nem o The Sims, que você bota um prompt lá específico, um código, e aí você hackeia tudo, você pode ter tudo. Enfim, eu vou parar por aqui, gente. Espero que vocês saiam dessa tiragem percebendo a grandeza de quem vocês são. Não só do que vocês têm, mas do que vocês já conquistaram, né? Mas de quem vocês são. Porque existe uma dificuldade muito grande em ver a grandeza de si aqui. É como se você só enxergasse o estresse, as dores, as preocupações e o tempo, ó. Tá bom? Essa é a opção número 3. Espero que vocês tenham me compreendido, que tenha feito sentido para vocês. Muito obrigada, como sempre, por me acompanharem até aqui. Um beijo, gente, e até a próxima.